Vamos falar agora de cromomicose. A cromomicose também é conhecida como micose de Pedroso-Lane e cromoblastomicose. Também é uma micose subcutânea que é causada por fungos demáceos, tá? Qual que é a particularidade desse grupo de fungos? Eles são fungos que produzem corpos fumagoides na microscopia, tá? Então, diferente daqueles outros fungos demáceos que a gente já viu em aulas anteriores, que produzem aquelas hifas acastanhadas, aqui, além disso, você vai ter esse corpo fumagoide, tá? Aqui você vai ter esses corpos fumagoides na microscopia, que são o aspecto patognomônico da cromomicose. Bom, várias espécies de fungos são implicadas como causadores de cromomicose. No Brasil, a espécie mais importante e que merece todas as estrelas é a Fonsecae pedrosoi, tá? Outros agentes possíveis, todos esses aqui: Phyalophora verrucosa, Cladophyllophora carrione, Rhinocladiella aquaspersa e Exophyala spinifera. São possíveis agentes também, mas a nossa estrela da aula é a Fonsecae pedrosoi, tá? Esses agentes eles são isolados no solo, em vegetais e também em frutos, como o babaçu, tá? E a infecção no ser humano vai acontecer por implantação traumática do fungo na pele. Então, super mega importante essa informação. A doença acontece principalmente em regiões tropicais e subtropicais, acomete preferencialmente adultos de 30 a 50 anos, homens são mais acometidos que mulheres, e isso também tem relação com esse item aqui, que é uma doença associada a atividades relacionadas com o meio rural. Uma outra coisa super importante é que não há transmissão interhumana, tá? Você só pega a cromomicose do meio ambiente, tá bom? No quadro clínico, o que a gente vai ter? Placas descamativas assintomáticas com crescimento bem lento. Qual que é a dica? Essas placas elas podem ter alguns pontos negros, que são chamados de black dot, na superfície da lesão. Por último, a gente pode ter lesões satélites por coçadura, tá? Então, literalmente, o paciente coça, tá? A placa inicial, e aí ele se coça aqui e ele mesmo inocula o fungo aqui, tá bom? Então, não é que existe uma disseminação por contiguidade. Isso é literalmente auto-inoculação. Vamos para a imagem? Olha que imagem bonitinha, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Exatamente, uma placa verrucosa, tá? Ah, gente, isso aí é aquela imagem da questão. Nossa, gente, agora que eu vi. Ó, para tudo. Isso aqui é uma imagem que caiu na prova do título. É exatamente essa imagem aqui, se eu não me engano, tá bom? Caiu numa questão da prova de título que é, inclusive, uma questão APQ. Agora que eu me dei conta disso. Eu achei aquela imagem familiar. Bom, vamos lá, vocês vão ver isso, então essa imagem de novo na APQ. Deixa eu ver, ó, exatamente, Anais Brasileiros, 2010. A gente vai falar sobre isso na aula de questões APQ. Vamos voltar para a cromomicose. O que eu tô vendo ali que eu marquei? Exatamente isso, uma grande placa descamativa, tá? E na outra lesão, o que a gente vê? Os pontos enegrecidos, que são os black dots. Essas lesões vão evoluir com crescimento centrífugo e vão acometendo por contiguidade regiões extensas de pele, tá? No meio dessa lesão, você pode ter áreas de aspecto cicatricial, tá? E se não tratadas, essas lesões podem acometer todo o membro, gerando quadros bem dramáticos e até mesmo mutilantes. Olha só que quadro muito mais exuberante do que o anterior. O que eu tô vendo primeiro? As placas. E aqui são exatamente essas áreas cicatriciais entremeadas no meio dessa lesão. E aí, prestem atenção, olha os pontinhos aqui, ó, black dots, tá? Aqui também parecem ter alguns pontos enegrecidos nessa crosta, tudo bem? O local mais comumente acometido são os membros inferiores, tá? Essas lesões são geralmente unilaterais e uma coisa super importante, existe risco de evolução para elefantíase e para SEC, tá? Por quê? Toda vez que eu falo de lesão crônica, lesão vegetante, ulcerada, arrastada, existe risco de malignização, tá? A disseminação hematogênica é rara e pode haver disseminação linfática, mas geralmente ela não cursa com lesão cutânea. Vamos para o diagnóstico. O local de coleta do material para a biópsia e para o micológico vai refletir diretamente no resultado do seu exame, tá? Você sempre deve coletar material na região que for rica em pontos negros,
Por quê? Aqueles pontos enegrecidos são literalmente os fungos, tá? Então você sempre busca regiões com pontos negros, que a chance de você ter um resultado definitivo, um resultado conclusivo é muito maior, tá? Primeiro, exame micológico direto. Quais são os achados? Corpos fumagoides. Falei de cromomicose, eu vou falar de corpo fumagoide. Alguns livros chamam essas estruturas de corpos escleróticos e ainda existem referências que chamam de corpúsculos de Medlar, tá? Bom, essas estruturas são patognomônicas, então é muito importante. Entretanto, elas não fornecem informações sobre a espécie, tá? Então, quando encontrei um corpúsculo de Medlar, um corpo fumagoide, qual é o meu diagnóstico? Sugestivo ou compatível com cromomicose, tá? Mas você não tem como afirmar qual é o agente causador, qual é o fungo mesmo, nome e sobrenome dele. Bom, quem são esses corpos fumagoides? São estruturas amarronzadas que podem estar isoladas ou agrupadas e elas têm um aspecto em grão de café. A característica principal é essa divisão por cisparidade e não há formação de brotamento. Vamos para a imagem que não tem como esquecer isso. Exatamente isso aqui. Então tá aqui o grãozinho de café, tá? Isso é um corpo fumagoide, tá? Na cultura, você vai ter um crescimento em 1 a 2 semanas, tá? E também tem dimorfismo, tá? O dimorfismo dos agentes de cromomicose, eles vão variar de acordo com o substrato, de acordo com a concentração de cálcio e do pH. Os agentes de cromomicose não têm dimorfismo térmico, tá? Cuidado para não confundir com aqueles agentes iniciais lá que eu falei do dimorfismo térmico nas aulas anteriores, tudo bem? Existe dimorfismo, mas são por alterações do meio, tá? Bom, primeira cultura. A cultura vai produzir uma colônia filamentosa, algodonosa ou aveludada, que pode ter uma cor cinza, verde ou preta, mas é sempre escura, tá? E o reverso vai ser preto. Então, olha isso aqui. Não tem como também errar, né? É muito característico. Então, é uma colônia filamentosa algodonosa de cor escura, tá? E o reverso preto. Como falei para vocês, não aguento mais botar figurinhas de ninguém de costas, tá? Vocês já entenderam, porque senão também desisto, tá bom? A cultura também não identifica o agente específico. Quando você tiver uma cultura com aquelas características da imagem, você vai botar como agente de cromomicose. A gente só vai conseguir diferenciar as espécies quando a gente for fazer a observação microscópica, que é um microcultivo. E na observação microscópica, a gente vai ter as estruturas de frutificação ou esporulação. Cada livro fala de um jeito. E isso aqui é hot, porque cai todo ano em prova, tá? Isso aqui vocês têm que saber assim, de olho fechado, dormir, sonhar com isso, porque vai cair na sua prova. Quais são os 3 tipos de frutificação? Primeiro tipo, cladospóreo. Segundo, fialófora. Terceiro, rinocladiela ou acroteca, tá? Então você pode ter esse nome abrasileirado ou o nome clássico lá, tipo latim, né? O que é importante? Olhinhos, atentos. A Fonsecae pedrozoi, que é o agente mais comum de cromomicose em nosso meio, apresenta os 3 tipos de frutificação, tá? Então, atenção. Vamos lá. Primeiro, microcultivo do tipo fialófora, tá? Quais são as características marcantes? O elemento em forma de taça, tá? Então, a fiálide vai ter uma forma de garrafinha. E essas fiálides, elas vão se implantar diretamente na hifa, que obviamente vai ser uma hifa demácea, uma hifa escura. Vamos para a imagem. Não tem como errar, tá? Então, quem eu estou vendo aqui? E as garrafinhas vão estar implantadas diretamente nas hifas escuras. Gabriela, não estou vendo hifa marrom. Gente, isso aí é uma coloração própria de fungo, tá? Essa hifa é amarronzada sim, tenham também vontade de enxergar as coisas. Bom, qual a outra característica? Os conídeos, eles vão se acumular em grande quantidade na abertura da fiálide, tá? Então tá aqui, um monte de conídeozinho, como se fosse um vasinho de flor com as pétalazinhas em volta, tá? Então essa é a imagem da frutificação
tipo Fialófora. Vamos agora para o cladospório. No cladospório eu tenho também hifa escura, septada, ramificada. E o que é marcante aqui? O conidióforo. Aqui você vai ter um conidióforo ramificado com conídeos em cadeia, tá? Vamos para a imagem. Dá para entender, vocês vão ver que é bem diferente. Aqui as hifas estão bem marronzinhas, né? Tá bem acastanhado, tá mais fácil. E aí, o que eu fiz para vocês? Eu peguei aquela imagem maior, dei uma super ampliada, tá? Para vocês conseguirem ver melhor as estruturas. Então, o que eu estou vendo aqui? O conidióforo se ramificando e gerando esses conídeos, tá? Em cadeias, tá? Outra característica é que o conidióforo, ele tem na extremidade uma espécie de mamilo, tá? Que é exatamente isso aqui que eu marquei. Esse mamilo, ele é chamado também de disjuntor ou então de faceta de articulação, tá? E desses disjuntores, você vai ter a formação dos conídeos sucessivamente, podendo formar longas cadeias, que tá aqui. Então, ficou bem fácil, tá? Quais são os fungos que têm frutificação tipo cladospório? Fonsecae pedrozoi, que é a predominante, tá? E a Cladofialófora carrione também pode apresentar a frutificação tipo cladospório, tá bom? Vamos agora para o terceiro tipo de frutificação, que é o tipo Rhinocladiella. Aqui é um pouquinho diferente. Você vai ter o conidióforo, tá? Como uma célula alongada e ele vai ter um aspecto de cajado nodoso, tá? Então parece um tacape. E os conídeos, bolotinhas, vão estar em volta desse tacape, tá? Vamos para a imagem que vocês vão ver como é bem característico. Então aqui tá o conidióforo, tá? Como essa célula alongada, e é isso aqui que lembra esse cajado nodoso, né? E em volta dele você tem os conídeos distribuídos, tá bom? Quem tem esse tipo de frutificação? A Rhinocladiella aquaspersa e, obviamente, Fonsecae pedrozoi, que pode frutificar das três formas. Vamos de TED? Vamos de questão recente? Então vamos lá, TED 2020. Em relação aos agentes etiológicos e seus diagnósticos na cromoblastomicose, assinale a alternativa correta, tá? No Brasil, o agente etiológico predominante é a Fialófora verrucosa? Pedi a correta. Então, a gente já viu que está erradíssimo isso aí, tá? No Brasil, o agente principal é a Fonsecae pedrozoi, tá bom? Letra B. Na cultura, o fungo cresce muito rápido em meio de agar saburro. Em 3 a 7 dias, tá errado, tá? Mas não é só isso. Essa cultura, ela cresce em 1 a 2 semanas, mas também não gera essa colônia cinza-negro, filamentoso longo e nem com depressão no centro. A colônia, ela é filamentosa, algodonosa ou aveludada de cor escura, que pode variar do cinza, verde ou preto, tá? E, mais uma vez, o tempo, são 1 a 2 semanas de crescimento. Cultura rápida em 5, 6 dias, isso é esporotricose, tá? Vamos lá, letra C. O cultivo em lâmina é fundamental para o diagnóstico da espécie pelo tipo de frutificação, os quais são 2, tipo Cladosporium e do tipo Rhinocladiella. Tá mais ou menos certo, porque, na verdade, até o número de frutificações está certo. Mas não são 2, são 3 tipos. Você tem o Cladosporium, Rhinocladiella e o tipo Fialófora, tá? Vamos então só ler a última questão, o último item, que obviamente é o certo. Na frutificação do tipo Cladosporium, os esporos alongados se sucedem uns aos outros, formando uma cadeia de vários elementos, ou a cadeia se origina de uma célula do conidióforo, formando uma sequência de 2 a 3 esporos paralelos. Tá certo, foi aquela imagem que a gente viu agora há pouco.